pede pro Edson falar um pouco sobre o OVNI de Manaus, descrito pelo pastor Caio Fábio em 74, que surgiu no céu e foi visto por todos. Uma nave porosa e milimétrica. Sabe desse caso? Sei. Então, esse pastor, né, ele diz, né, inclusive em lives ele já falou, que em 74, junto com várias pessoas em Manaus, foi avistada uma grande nave, bem grande mesmo, e foi visto por todos ali. Mas não só esse caso, mas existem vários casos que ocorreram na região do Amazonas ali, e que geralmente tem uma quantidade até expressiva de testemunhas, Tá. né? Mas os casos mais marcantes dessa região são casos que envolvem ataques, que é aquele que eu falei do chupa-chupa, né? Eles chamavam fenômeno chupa-chupa, ou que é? fenômeno chupa, ou luz vampira, que foi investigado pela Operação Prato, né? Pelos militares do 1º Comando Aéreo. Então, naquela época lá, na década de 70, o fenômeno gerou bastante pânico, mas não acabou. Em 1900 e década de 80 voltou o fenômeno. Depois, em 1994, tornou a acontecer os casos de ataque na Então, cidade de Boa Vista do Ramos, Mas no Amazonas. você não falou o que foi esse chupa-chupa aí, eu não sei o que é. O chupa-chupa eram luzes que apareciam na região, jogavam foco de luz nas populações ribeirinhas e sugavam sangue, que nem aquela Que você foto que a mostrou. gente viu, né, que parece O agulhado. chupa-cabra tem alguma coisa a ver com isso? Não, é outro fenômeno diferente. Que os animais apareciam com essas marcas também. Isso, mas aí é utilizado uma criatura que faz aquelas cortes e chupa o sangue dos animais. No caso, era chamado de chupa-cabra, porque inicialmente ele aparecia em Porto Rico, onde tinha muita cabra, ovelha. Depois foi expandindo para outros países da América do Sul. Por exemplo, na Argentina teve bastante caso. No Brasil também, a gente, na década de 90, 96, 97, 98, 99, teve um monte de casos. São Paulo, interior de São Paulo, Rio de Janeiro, sul do nosso país, alguns casos no norte também, Minas. E esse fenômeno está relacionado à ufologia, né? Ao fenômeno OVNI, mas são criaturas que vão lá e fazem esse tipo de coleta. Mas drena todo o sangue? Drena todo o sangue. E os animais eram encontrados sem sangue. Isso que era estranho. E sem alguns órgãos internos. No caso, por exemplo, se fosse uma vaca sem a língua, sem o cérebro, né? Por exemplo, se fosse Mas tinha uma pata. Tinha algum corte para retirada desses órgãos? Geralmente era um buraco que eles faziam, e o buraco às vezes era pequeno em relação ao órgão que foi retirado. Então, qual que é a possibilidade? Ou eles cortaram lá dentro, ou jogou alguma substância para liquefazer o órgão para depois retirar como líquido. Ou alguma substância pastosa, né? Porque não explica por que o buraco era menor do que o que foi retirado de lá de dentro. E geralmente na lateral desses buracos havia uma espécie de cauterização. E aí eles tentaram chegar à conclusão, mas esse corte foi feito por bisturi? Aí tinha lá o comparativo de bisturi e o corte daquele chupa-cabra, ou daquela mutilação de animal. Sim. E aí, comparando, não tem nada a ver com bisturi. Então, para cauterizar, laser. Aí fazia a incisão com laser, nada a ver também. Porque o laser destrói algumas paredes da célula, porque ele não é tão perfeitinho. E aquilo era perfeito, cortado perfeitamente nas paredes e nas células, né, direitinho, sem destruir, apesar de estar cauterizado. Ou seja, era uma técnica utilizada na extração e na cauterização totalmente desconhecida do que a gente usa. Teve um episódio do Arquivo X, eu acho, que mostrava esse tipo de coisa, né? De animais que eram todo o sangue drenado, acho que teve alguma coisa Tinha assim. um episódio do Chupacabra mesmo. Tinha? Então é isso, Então, que é um dos melhores, por sinal, muito vou bom. até ver de novo. E tem um pesquisador amigo meu, é o Carlos Alberto Machado. Ele é um professor, né, de faculdade, tudo. Ele escreveu o livro Olhos de Dragão. Dá pra achar até na internet aí. O Olhos de Dragão traz de uma abordagem científica
desse estudo do chupacabra. Ele foi bem a fundo. Tá. Foi o pesquisador que mais foi a fundo nesse fenômeno do chupacabra aqui no Brasil e acabou gerando um livro científico chamado Olhos de Dragão. Agora ele avançou, ele pegou e fez um outro livro onde traz mutilações humanas feitas supostamente por OVNIs também, ou tripulantes aí. Então tem umas coisas bem bizarras lá, de várias épocas. Ele juntou, a maioria dos casos são brasileiros, Tá. e alguns casos estrangeiros. Tem um caso da Itlov, que é russo lá, né, polonês, e que traz também umas mutilações muito estranhas que ocorreram com algumas pessoas que estavam explorando ali a parte gelada, né, da Rússia. Eita, acho que essa tem- porta batendo aí, Pensei cara. que era um OVNI que já susto! descendo aqui em cima. Meu Deus do céu, que susto. Vocês não escutaram aí, mas bateu a porta aqui. Pô, E aí eu tava olhando pra essa foto aqui, eu falei, já pensou se é esse OVNI descendo? esse é recente? Esse aqui, 2016. esse aqui fui eu que fotografei. Você quer que eu te conto como que foi essa história aí? São Bernardo, conte. São conte. Bernardo. Eu trabalhava no Banco do Brasil, no Jardim do Mar, ali na Avenida Kennedy. Sei. Tem uma agência do Banco do Brasil ali. E aí eu saí pra almoçar. Aí eu almocei na volta, a 1h18 exatamente, eu passando pelo canteiro da Avenida São Paulo, onde tem o Parque Lazuri ali, eu olhei pra cima, em direção ali a Santo André, aquela região. Aí eu vi um negócio, isso daí, um disco mesmo, Sim. metálico. Aí eu peguei o meu iPhone 5S e tirei a primeira foto. Porque na hora que eu olhei, eu falei, é um disco. E aí que eu fui fazer? Peguei o iPhone para tirar a segunda foto, você dá aquela puxadinha assim para puxar o zoom. Não deu tempo de tirar a segunda foto. O que que aconteceu? O objeto fez um movimento de L assim e subiu numa velocidade incrível pro espaço. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei no banco tremendo, apesar de ser ufólogo já há muitos anos, mas eu estava tremendo porque foi uma coisa muito inesperada que aconteceu. E aí tava o Thiago, que é outro gerente lá, eu mostrei pra ele, falei, cara, fotografei um OVNI agora. Aí liguei pro meu cunhado, aí meu cunhado, passa a foto agora, tal. Aí já passaram a analisar a foto, mandaram pro Philip Kling David, que é um analista de foto lá do Rio de Janeiro, e aí a foto correu o mundo, foram feitas mais de 10 análises em Portugal, Estados Unidos, vários lugares, Brasil, né, e foi dado como autêntica. A aeronáutica quis a foto para ela, eu encaminhei a foto, e o que que aconteceu de interessante? Quando a gente publicou isso no jornal Diário do ABC, apareceu várias pessoas que viram esse mesmo disco dias antes, no mesmo dia que eu fotografei e nos dias posteriores, ou seja, esse negócio estava andando por lá. E a aeronáutica então pediu para mim que fizesse um relato, mandasse para eles junto com a foto e também de tudo que eu sabia de outras pessoas que viram. E aí a gente acabou mandando isso para lá. A televisão na época veio fazer uma matéria. Foi bem legal isso. E eu fiquei uns dias, cara, traumatizado. Eu andava de ônibus para ir lá pro banco, ficava olhando pela janela. Descia, ia almoçar, ficava olhando, entendeu? Depois passou essa neura, né? Mas agora, de tentar ver o objeto, mas não vi mais. Agora você me falando isso, eu tenho uma teoria, porque hoje em dia tem menos avistamento de OVNI, você sabe? Qual que é? Celular, cara. Ninguém mais anda olhando pra cima. Tá todo mundo olhando no celular. Como que vai verdade. ter avistamento?